Salve, salve família, aqui quem fala é o Lutz do canal Cortes Podcast e no meu primeiro mês monetizado eu já fiz $3.000 só seguindo o que esse cara fala no curso dele. Então se você quer ganhar dinheiro com internet e YouTube sem nem precisar aparecer, confere o primeiro link na descrição. Deixa eu só fazer uma parte. A primeira vez que eu escutei de você, na minha cabeça, você só dançava e dublava. Quando eu descobri que você cantava, pra mim foi um absurdo. Eu falei, caralho, o cara canta, velho, igual. E tão bom quanto. Claro, não vão comparar o Michael. Mas, tipo, mas, cara... Eu tento. Não, é totalmente, porra, obrigado. Bom, cara. Não, obrigado, e eu achei isso uma coisa muito a mais, assim. Porque se foi você justamente só isso. E dublar se fosse um show de uma experiência boa, já era legal. A gente começou assim. Porque eu comecei como eu te falei. Eu falei, se eu tivesse uma galera dançando? E se essa galera tivesse roupas iguais às roupas do bailarino do Michael? E se eu tivesse efeito? E aí, tipo, aqui, lá em 2005, eu peguei... O Michael tava sendo processado. E aí eu peguei e falei, mano, o Michael vai ser... No começo do processo, eu falei, o Michael vai ser inocentado. E eu vou comemorar isso num teatro cheio de fã do Michael. E aí... Você pensou isso mesmo? Pensei. E aí eu cheguei pra minha mulher, já tava com ela. Falei, vamos fazer um show? E aí, cara, nessa hora, ela podia ter falado, não... Fica na tua. Mas ela falou, vamos. E aí, mas ela cara, era fanzaça também ou não? Não, ela virou fã depois que a gente se conheceu. Porque eu falo que, cara, tudo bem, eu respeito a opinião da galera. Tem gente que fala, o Michael é superestimado, bababá. Mas, cara, se você... Não, pra mim, existem quem gosta do Michael e quem não conhece o Michael, cara. Porque uma vez que você conhece, você sabe a história do cara. Eu acho que... E você sabe o preço que o cara pagou pra fazer cada coisa que ele fez, no sentido de abrir mão de coisas, de assumir responsabilidades, sabe? Tipo... Primeiro negro a tocar numa série de rádio branca. Primeiro negro. O primeiro clipe que a MTV passou de um artista negro foi Billie Jean. Que? Isso é fato, não, cara. Aí, mas o Quincy Jones tinha sérias dúvidas a respeito de Beat It. Por quê? Porque ele falou... não acreditar, você tá falando? Porque ele falou, cara, a gente vem de um disco que... Off the Wall é um disco muito disco music. Eu vi um documentário do Quincy Jones na Netflix, se não me engano. É maravilhoso o documentário, mas ele dá uma... Agora que ele tá mais velho, ele sai dando tapa em todo mundo, né? Mas ele tinha dúvida porque ele falou, cara, o Beat It é muito rock. Não se conecta com o R&B, com Black. E o Michael falava, cara, o Beat It é o meu ticket pra Rádio Branca. E foi. Como foi o inverso. Van Halen passou a tocar em Rádio Negra. Então o Michael ele tem uma importância que vai muito além do lance do disco. A galera, lógico, a gente tá falando de um cantor, então a música vem em primeiro lugar, mas tem um lance mercadológico que, na verdade, vem desde os Jackson 5, cara. Que quando você pega Jackson 5 era um produto adolescente para um público negro que não tinha produtos para consumir adolescente. Exatamente. Então, quando lançam lá o desenho dos Jackson 5, o show, o sucrilho lá, o cereal, a parada, é um mercado que eles estavam abrindo ali. E quando o Michael desponta na carreira solo... Bolha, não fura? Quando ele desponta na carreira solo, você fala, peraí, você tem uma Barbie lá, um boneco do Michael, e aí você vê a molecadinha de todas as idades, as criançadas querendo ter o boneco do Michael, e aí rola uma treta de, vamos deixar a pele do boneco mais clara. Cara, sempre rolou isso, sabe? Uma negação do Michael. E aí o cara pega vitiligo, que é uma doença que degenera mesmo a pigmentação da pele, ele fica branco não por uma opção. Então, tipo, é uma história, cara é muito pesada. Eu costumo dizer que se não existisse Michael Jackson na história e alguém falasse, vou fazer um roteiro aqui. Você falar, não. Tenho certeza que na primeira reunião de corte de um estúdio, o diretor do estúdio ia falar, cara, menos, né? A galera não vai acreditar que isso é real. Tá pesado. Não, vamos... O que ele faz no comercial da Pepsi, pega fogo no cabelo. Pega fogo no cabelo. Você sabe dessa? E o tratamento disso é um tratamento que é Como foi essa história? Então, na verdade, palavras do próprio Michael também. Que foi um contrato absurdo de grana, não era? Então, na verdade, na época, ele tava negociando com a Quaker. E aí... Ele queria Quaker porque ele gostava dos produtos Quaker e a Quaker ia dar uma puta grana. Só que o empresário na época da turnê, o empresário era o Don King. E o Don King falou, não, você não pode fechar com a Quaker porque... É o mesmo do Tyson, do Tyson, que era meio um cara duvidoso. Que o Michael coloca, todos nós achávamos ele duvidoso, mas eu fui voto vencido. E o cara chega e fala, não, você não vai fechar com a Quaker porque eu já fechei com a Pepsi. E era menos grana. E o Michael ficou puto, e aí tinha que gravar propaganda... E aí tinham as normas de segurança. Naquela época a gente tá falando de os efeitos
as explosões, elas eram mesmo explosões. Reais, Usava né? pólvoras e quando não era pólvora no estado puro, era uma pólvora que eles alteravam. Tanto que membros do Kiss tiveram acidentes também, porque na época não era uma coisa muito segura. E aí o efeito estava muito, muito mais próximo do que deveria estar. O Michael com cabelo, anos 80. Você pensa, hoje a gente tem qualquer produto, você escolhe com... Nem tem mais gel. Naquela época, não tem mais álcool. Naquela época tudo usava álcool. Então o gel tinha álcool. Então tem a explosão, queima, fica no osso mesmo, vai pro scalpo, o negócio é pesado. Queima a pele e atravessa. E aí o tratamento disso é quando ele tem o primeiro contato com o medicamento que ele fica viciado, porque o tratamento disso, pra acalmar a dor, como é que funciona? Eles colocavam uma bolsa dentro da cabeça, eles inflavam essa bolsa com soro. Esse processo de inflar faz com que a pele produza pele nova. Eles podem tirar a pele queimada, junta a pele nova. O quê? Então é um processo demorado e que fica ali, cara. Então você imagina você conviver com essa dor. Então, e aí ele recebe uma indenização. Essa indenização inteira, ele cria um hospital, que existe até hoje, Centro de Queimaduras, Michael Jackson. Só que a Pepsi, por conta desse comercial, por conta do comercial que deu errado, a Pepsi desponta em venda. E aí a Pepsi chega e fala, não, a gente vai te pagar a indenização, vai te pagar um cachê a mais e vamos bancar mais a sua turnê. E aí é quando ele faz a última turnê com os irmãos. Essa época a Pepsi tava muito mais famosa do que a Coca, cara. Vendia mais, ela vendia mais. Cara. Tanto que quando o Michael se foi, a Pepsi fez uma campanha de agradecimento ao Michael. Porque a Pepsi reconheceu que o Michael posicionou a marca Pepsi em muitos países ao redor do mundo por conta da personalidade dele. Essa parceria deles durou 10 anos. Foram 3 turnês. Então, foi uma parada... Foi uma parada, tipo, como a gente tá falando, se você fosse escrever história... Mas que louco, né? Você vê como os pontos vão se ligando por causa... É o que você falou. Por causa dessa queimadura, ele começou a tomar o remédio que ia ser o problema lá na frente. Que ele se livrou, mas, cara... Não tinha como saber, né? Você se livra e aí você volta, e aí você livra. E aí o mínimo... Porque aí você fica mais sensível à dor. E ele sofreu outros acidentes depois. Ah, é? É. De dança? De dança. Tem um acidente que ele sofreu, ele já tava livre já... Cara, ele já tava livre já há muitos anos. Foi o período que ele ficou mais livre de medicamentos. Ele tava livre já há 6 anos. E aí, em 99, ele fez um show... Que ele fez o seguinte, ele fez um show na Coreia do Sul e praticamente 24 horas depois, quase 24 horas depois, ele fez o mesmo show na Alemanha, em Munique. E aí tinha um momento do show que uma ponte se formava, a ponte explodia, ele ia lá pro topo do palco, cantava lá no alto, a ponte descia, se formava de novo, ele saía da ponte e vinha pro palco. No show, a ponte sobe e por algum erro a ponte não se sustenta e ela cai. Caramba, ele caiu junto Vendo no vídeo, a impressão que dá é que foi um tombo lento. Mas esse tombo lesionou a espinha? A coluna dele. E ele sobe no palco. Você vê que os movimentos já são mais contidos. Era a penúltima música. Então ele já mais contido. Faz a última música. E aí dali ele já sai carregado. E aí é até uma outra história que você fala, olha como a gente não pensa. O cara tava lá em Munique, na Alemanha, e os 2 primeiros hospitais, que eram os mais próximos, negaram receber o Michael, porque eles falaram, nós não temos estrutura para receber Michael, porque se o Michael vem para cá, automaticamente vem 2.000 fãs pra porta. E não temos estrutura, não temos como receber. Então, a gente não pensa, né, nesses outros entraves da vida do cara. E aí ele volta a se viciar. Caramba. Esse lance do dia a dia... O vício dele sempre foi em relação ao remédio, nunca droga mesmo. Não, nunca droga. Cocaína, essas coisas. Não, sempre remédio. E aí, obviamente que... Cara, devia ter uma cobrança. É isso que eu ia falar, não tem uma confirmação. Em nenhum lugar eu achei uma confirmação a respeito disso. Mas eu não duvido que houvesse remédios para se manter magro. Com certeza ele tomava remédio para ansiedade. Com certeza, sabe? Você imagina.
a prova que ele corria contra ele mesmo, de se superar sempre. Esse não é o canal oficial do Inteligência Limitada, mas o pessoal aí tá ajudando a gente, tá divulgando. Então assiste esse vídeo, mas não se esquece de se inscrever no canal oficial, tá no comentário ou no link, eu não sei aonde aí que tem um link aí, vai aí.